Entrei em uma loja de equipamentos elétricos para poder comprar um dispositivo que eu estava precisando. Comprei esse equipamento, esse dispositivo, e como eu sou uma pessoa muito esquecida, eu acabei esquecendo o produto que eu havia pago por ele. Saí pela rua e quando eu estava já mais ou menos uns 100 metros, uma adolescente me gritou. Esse adolescente, balançando a sacolinha para mim, ele me mostrou que eu havia perdido, havia esquecido esse dispositivo dentro da loja. Quando eu voltei, eu fiquei tão agradecido que o menino teve aquele gesto, né, de honestidade, de legitimidade com relação ao fato que havia acontecido. Eu acabei botando a mão no bolso, tirando um trocado e oferecendo para aquele menino para ele poder fazer um lanche ou qualquer coisa que ele quisesse. O menino me entregou minha sacola e me olhou nos olhos com um profundo sentimento de ofensa com relação àquela gorjeta que eu estava oferecendo para ele. Peguei minha sacola, voltei para casa e comecei a refletir, quando eu cheguei em casa, a respeito do que havia acontecido. Por que o menino havia se ofendido e o porquê isso não foi correto da minha parte. A primeira coisa que me ocorreu valores não têm preço. Por isso o menino se ofendeu. Ele havia apenas demonstrado aquilo que ele é por dentro. Como que ele é, como que ele vive, como que ele responde aos acontecimentos e às demandas da vida. E aquilo não tem preço, não tem nenhum valor. Por isso ele se ofendeu. E outra coisa é que o menino ele agiu apenas respondendo a um sentimento, a um estado de vida que ele estava dentro dele. Ou seja, ele não respondeu apenas a uma ordem, a uma sugestão, uma regra, qualquer coisa que o obrigasse a fazer aquilo. Ele apenas respondeu aos seus valores, respondeu aquilo que estava dentro dele, aquilo que havia ganhado a sua consciência. O texto da primeira carta aos Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, diz assim: E agora vos mostrarei um caminho muito superior. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um prato que retine. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria e não se orgulha. Não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas se silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Portanto, agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Existem três palavras no grego que traduzem essa palavra amor. Três palavras que dizem a respeito do amor. Os gregos entendiam que o amor ele não é expresso em apenas uma dimensão. Ele é expresso em três dimensões. A primeira delas é o filho. A palavra filho que quer dizer o amor que nós temos pelos nossos afetos,
né? Os nossos amigos, os nossos parentes, aquelas pessoas que nós temos um certo apreço por elas. É isso que faz com que nós sejamos leais a elas, com que nós as presenteamos em determinado momento, com que nós sejamos, que nós temos um certo apreço por essas pessoas. A segunda palavra é o eros, que é o amor que nós temos, que nós sentimos quando nós nos apaixonamos. É o amor eros que faz com que nós tenhamos a vontade, o desejo de passar a vida inteira ao lado de alguém. É o carinho, é o amor, é a paixão que nós temos por uma pessoa em específico. Por isso que nós nos casamos, por isso que nós nos dedicamos a uma pessoa no sentido erótico da coisa. E a terceira palavra, que é o amor ágape, que é o amor cristão, que é quando nós traduzimos a nossa experiência com Deus em gesto. É quando nós transformamos o nosso discurso em ação. É quando nós fazemos coisas para as pessoas à nossa volta que traduzem de onde nós viemos e quem nós somos. No Gênesis, quando Deus cria o Adão, ele coloca ele no jardim para ele poder cuidar, lavrar e fazer as benfeitorias que precisam ser feitas ali. E cria a Eva como uma ajudadora, né? Um instrumento para poder viabilizar o trabalho dele. Quando a proposta da serpente chega para Adão, Adão ele conhecia apenas as virtudes. Ele sabia apenas o que era uma virtude, ele não sabia o que era pecado. A partir dali ele começa a saber o que é pecado, ele começa a praticar. Porque a proposta da serpente você vai conhecer o bem e o mal. Você vai conhecer o que é certo e o que é errado. Então, quando Deus tira o Adão do jardim, como uma forma de protegê-lo, e o lança na terra, é como se ele protegesse o Adão. E ele deixa a sua digital marcada no Adão. Ou seja, ele deixa algumas virtudes que são naturais para todos os seres humanos. Nós conhecemos isso como virtudes cardeais, ou seja, a regulação da vida humana. São essas virtudes, a primeira, a prudência, que é você, quando vai deliberar sobre algum assunto, você lançar sobre ela. Sempre quando nós vemos uma pessoa prudente, nós elogiamos, nós falamos, pô, aquela pessoa é prudente, né? Ela é responsável com relação às decisões que ela toma. Outra delas é a justiça, que é você jogar limpo, é você fazer o que é correto. Né? Por exemplo, num jogo de cartas, se uma pessoa trapaceia, todo mundo percebe e ele é logo hostilizado com relação àquela ação. Não é correto a pessoa trapacear. A terceira delas é a temperança, que é você não passar do limite. É você não superar o limite, quando você come demais, quando você compra demais, quando você bebe demais. O ser humano comum ele já conhece isso, que isso não é saudável. A quarta virtude é a fortaleza, que é a coragem. Né? Ninguém gosta de conviver com pessoas covardes. Né? Então, quando você reconhece numa pessoa essa virtude, a virtude da coragem, você sabe que aquilo ali é positivo. Então, são 4 elementos que Deus deixou como a sua digital no ser humano para que a convivência dele fosse regulada. Já as virtudes teologais, elas são um instrumento para Deus se comunicar com as pessoas. Então, ela tem um canal pelo qual ela passa. Eu sempre brinco que nós cristãos nós somos um reservatório de bênçãos, nós somos um canal de bênção. Né? Por quê? Porque Deus quer se comunicar com a humanidade através dos seus discípulos, através dos seus servos. Então as virtudes teologais, elas são o teologos. Ela é quando Deus se torna a palavra, quando Deus se torna ação, quando Deus se torna visível, prático. Então os cristãos, eles precisam desenvolver na sua espiritualidade as virtudes teologais. Nas virtudes teologais, Deus é a razão, Deus é a origem das virtudes, Deus é a finalidade, ou seja, quem pratica, ele quer também conhecer mais a Deus.
ele quer traduzir Deus para as pessoas, mas ele também quer conhecer mais a Deus. E Deus é o norte, é o fim, a finalidade de tudo. E são elas a fé, que é o ato de você caminhar, sem você conhecer o caminho vai sendo feito de pouco a pouco e você vai caminhando por fé. A esperança, que é você se manter no caminho, sabendo que existe um algo além, a mais do que a experiência prática humana, e o amor. O amor que foi traduzido por caridade por conta disso, porque é traduzir Deus em ações para as pessoas. Então, o amor, ele é a terceira virtude teologal que a gente precisa praticar. Não faça caridade e seja extraordinário. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O texto não está dizendo que não é importante distribuir os seus bens aos pobres. A questão é a motivação, o porquê você faz isso e o porquê você quer beneficiar as outras pessoas. Não é apenas um ato em si vazio, não é os pobres pelos pobres, mas é o porquê de você ajudar alguém que está em um estado de necessidade. Tem um texto que está em Mateus capítulo 4, verso 1, que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus ele foi tentado com as mesmas coisas com que o Adão foi tentado no Éden, ok? E ele venceu todas elas. Uma delas é transforme essas pedras em pães. Né? O local onde Jesus estava era um deserto e havia muitas pedras por ali. Então a tentação do diabo é transforme essas pedras em pães, ou seja, alimente a você e alimente as demais pessoas. Né? Com todas as pedras que haviam no deserto, Jesus poderia muito bem ter saciado a própria fome, ter satisfeito, né, todas as suas necessidades físicas e começado a distribuir todos aqueles pães que haviam sido transformados, todas aquelas pedras que haviam sido transformadas em pães, e acabar com a fome das pessoas à sua volta. Então, quando eu estou falando aqui, seja extraordinário, eu estou dizendo para você não ter ideias medianas, você não ter ideias medíocres, você não ter ideias ordinárias, você ter ideias extraordinárias, você extrapolar o limite do ordinário, você não ter, você ter ideias que não são comuns às soluções dos problemas diários que nós temos. Quando Jesus passa por essa tentação, ele está sendo impelido pelo diabo a ser comum, a pensar como todo mundo pensa, a ter as ideias que todo mundo tem para a solução dos problemas da vida. E a fome ela é um problema que sempre vai perdurar em toda a nossa existência. Né? Jesus disse que os pobres sempre estarão conosco. Então, o que é uma pessoa ordinária? O que é uma pessoa mediana? O que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa que, quando faz, quer ter algo em troca. Quer ter um resultado com relação àquele fato que ele fez, né? Aquela ação que ele produziu em favor de alguém. Quando, por exemplo, a gente está na internet, sempre vem aquela questão de um joguinho, né? Baixa esse jogo grátis. Aí você vai e baixa o jogo grátis. Aí quando você chega para você jogar o seu jogo grátis, tem uma série de anúncios que são feitos ali em cima daquele joguinho. Ou algum curso gratuito, aí você faz o curso, chega no final, o cara vende um outro curso para você se aprofundar. Então não existe nada gratuito, tem sempre um preço, alguém sempre paga um preço, porque amor não é de graça, amor é caro e sempre alguém está pagando a conta, não tem jeito. Então quando a gente está fazendo algo por alguém, a gente precisa imaginar isso.
Quais são as nossas motivações, o porquê que a gente está fazendo? Qual é a força motriz que nos conduz? Qual o resultado, qual o benefício que eu estou tendo diante daquela situação? O primeiro deles que eu queria mencionar seria o status, né? Ninguém ganha um status por ser um criminoso. Ninguém ganha um status porque matou uma pessoa. Agora eu sou famoso e querido pelas pessoas porque eu matei uma pessoa. Ninguém ganha uma fama positiva por algo de ruim que ele faz. São sempre boas ações. As boas ações, elas produzem um certo status em nós. E a gente não sabe o quão tênue, quão fina é essa linha entre a bondade e a vontade de ter em cima daquela ação. Então o status seria uma delas. A outra seria um status mais direcionado, o status religioso, né, com que a gente alcança. Mateus capítulo 6 fala sobre isso. Né? Quando você der uma esmola, não fique sabendo a tua mão direita que fez a tua mão esquerda, ou vice-versa. Ou seja, cuidado com a vanglória, cuidado com ao invés de você estar se tornando alguém melhor, você está se tornando alguém pior com as coisas que você tem feito. Então, tome bastante cuidado com isso. Então, o status religioso, ele acontece, porque a gente, dentro do nosso ambiente religioso, dentro das nossas matrizes religiosas, a gente pode sim utilizar uma ação boa para a gente poder ter status dentro daquele ambiente, das pessoas que frequentam aquele ambiente. Então, ser mediano é querer resultado, querer um status, querer o benefício, ser o beneficiado com aquela ação. Orlando Moraes, que é um cantor muito famoso, ele deu uma entrevista alguns dias atrás, e falando a respeito disso, ele disse: a caridade, ela está de uma certa forma muito ligada à vaidade. Né? Existe uma linha muito fina entre a caridade e a vaidade. Né? Ele lançando mão dessa ideia para poder traduzir o que ele queria dizer. A segunda tentação, a segundo elemento para a gente ser mediano, fazer como todo mundo faz, ser um ordinário ou ser um medíocre nas nossas ações, seria produzir justiça social apenas. Eu não estou dizendo que não é legítimo a gente produzir justiça social, nem querer algo em troca, como que a gente faz. O problema é o que a gente vai querer em troca. E não apenas a questão da justiça social. O problema é produzir justiça social apenas. Quando o diabo fala para Jesus, olha, transforme essas pedras em pães, ele está falando isso, né? Sacie a fome de todas as pessoas que estão à sua volta, produza justiça social, desarme os poderosos, torne essas pessoas tão poderosas quanto as outras, equilibre a balança da justiça, né? Então ela tem um problema prático e filosófico também, a justiça social. Primeiro, um problema prático. Imaginemos que a gente queira produzir justiça social dentro de um bairro, vamos dizer assim. Como que a gente vai fazer isso? Primeira pergunta que a gente faz, pergunta prática, né? Como que a gente faz isso? Alguém daria uma resposta: olha, a gente precisa reter os recursos de alguma forma. Aí eu perguntaria: tá, segundo passo. Essa pessoa responderia: a gente precisa distribuir esse recurso. Aí eu perguntaria: como? Aí a pessoa responde: em benefício, de alguma forma. A gente pode distribuir cesta básica, a gente pode pagar a conta de luz da pessoa e esse talão chegar para ela com um valor zero. Enfim. Beleza. A gente tem um sistema prático para a gente poder fazer isso. E funciona até certo ponto. O problema é os resultados.
quando isso se torna um sistema que precisa continuar girando, que precisa continuar funcionando e que precisa ter uma certa sustentabilidade. Resultado, a gente vai acabar tendo um sistema de coleta contínuo, a gente vai ter que manter um sistema de receita dentro desse sistema para que ele continue funcionando, para que ele continue girando. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai continuar pedindo às pessoas, a gente vai vender produtos. E o outro problema é a gente reter recursos em uma instituição. Ou seja, você centralizar todas as ações em uma instituição. Pode ser uma ONG, pode ser uma igreja ou pode ser propriamente o próprio Estado em si. Aí você retém tudo e mantém o poder, mantém os recursos nas mãos de uma única instituição, de um único indivíduo em si. Então você centraliza todas as ações. Aí que você tem um poder centralizado dentro de uma instituição e as pessoas que estão conectadas àquela instituição têm um certo status. Você acaba tendo que pagar muito bem aquelas pessoas para que elas continuem ali. Você acaba tendo um custo muito grande para poder manter aquele sistema. E você acaba tendo que pedir cada vez mais para poder manter aquele sistema de generosidade. Tá aí o problema. Fica extremamente caro. Não é sustentável do ponto de vista natural da coisa. Você precisa ficar injetando ânimo para que o sistema continue funcionando, injetando recursos para que o sistema continue funcionando, contratando pessoas a salários cada vez mais altos. Então ele é um sistema que ele é uma bola de neve, ele vai crescendo e ele vai se tornando cada vez mais insustentável. João Batista, quando ele estava pregando no deserto, algumas pessoas chegaram para ele e perguntaram: "E João Batista, a gente entendeu a sua mensagem, a mensagem do arrependimento, e a gente quer começar a seguir esse negócio. O que a gente faz?" Aí João Batista fala algumas coisas importantes com aqueles homens. Uma delas é: aquele que tiver 2 capas, compartilha. Dê a quem não tem nenhuma. A fala do João Batista ela é extremamente sábia e ela é totalmente o contrário desse sistema mediano que a gente mencionou agora há pouco. A ideia de João Batista é aquele que tiver 2 capas, ou seja, ele mantém a liberdade, ele mantém a propriedade do indivíduo e incentiva o indivíduo a fazer o que precisa ser feito. João Batista ele está sendo extraordinário, porque ele está criando uma cultura de generosidade na mentalidade de todas as pessoas que estão ouvindo ele. Com isso, ele cria uma cultura de bem voluntário. Ou seja, alguém faz o bem, alguém faz um benefício em favor de outra pessoa, mas movido de uma consciência, movido de uma ação que toma conta do ser dele e ele não pode agir de uma outra maneira porque aquilo traduz quem ele é por dentro. E é voluntário, porque ele vai desejar fazer, ele vai poder fazer de forma espontânea, sem um boleto para pagar todo mês. Entende? E quando ele avança nessa cultura de generosidade, ele vai doar cada vez mais porque aquilo está fazendo bem para ele. Então o benefício que ele tem é também se sentir bem, é se sentir beneficiado, é se sentir alguém melhor, alguém que está crescendo, que está evoluindo, que está melhorando de vida, que está se tornando alguém melhor. E ele cria uma estrutura funcional e sustentável, em que não fica centralizado numa instituição, mas que é pulverizado
e todas as pessoas podem contribuir à sua maneira, do seu jeito, no momento em que ele estiver disponível para poder fazê-lo. E ele cria um indivíduo livre. Ele não prende as pessoas a ele. João Batista poderia falar, manda o dinheiro para mim, que eu estou abrindo uma ONG aqui que vai distribuir todos esses recursos para todas as pessoas. Manda essa capa aqui para mim, entrega para mim que eu vou distribuir. Então o que ele está fazendo? Ele está pulverizando. Ele está produzindo uma consciência na cabeça das pessoas em que elas não podem viver com os pobres necessitando a sua volta, porém ele não está centralizando, ele está pulverizando, ele está falando assim, cara, faz você pelo seu vizinho, eu enquanto instituição já estou fazendo, mas não é o ideal. Mas você faça o que precisa ser feito, na sua individualidade, no seu dia a dia, na sua vida, pelas pessoas que estão próximas a você. Não conviva com um pobre tendo necessidade à sua volta sem você fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Porém, faça você. Você assuma essa responsabilidade. Então ele cria uma cultura do bem, voluntário, cria uma estrutura funcional e sustentável e cria um indivíduo livre. Não faça caridade e haja sem limites. Estou partindo aqui do pressuposto de que a caridade comum, mediana, a caridade ordinária, ela estabelece algumas cercas que produzem um certo limite para a generosidade. Ela não é uma generosidade sem limites, ela tem alguns limites estabelecidos. E quase sempre esses limites, quem estabelece somos nós. 1 Coríntios capítulo 13, no verso 7, diz o seguinte: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O que ele está querendo dizer com tudo suporta? Ele suporta todas as coisas porque ele entende que algo está sendo feito dentro dele e que não necessariamente, e que esses limites estabelecidos por ele impedem com que ele dê um passo a mais. Então, quando ele está falando, tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, ele está falando isso, que às vezes é o nosso eu quem está sendo mastigado com a cultura de generosidade. Então a gente precisa entender isso. Para que a gente suporte, para que a gente dê esse passo a mais, para que a gente entenda o que é esse sacrifício do eu, a gente precisa derrubar as nossas cercas. Estava assistindo uma série chamada Messias, e em um episódio, acho que é no 4º episódio, se não me engano, ele está num tribunal, e as falas do personagem são muito intrigantes, né, dentro dessa série. E ele estava num tribunal e ele começou a ser julgado, né, por conta de uma situação. E ele fica de pé, ele deseja fazer um discurso, ele fica de pé, ele olha para o juiz e fala: as cercas são uma ideia dos sortudos. Só as pessoas que têm sorte é que criam cercas. E, geralmente as cercas que a gente cria nos nossos relacionamentos, as cercas que a gente cria nas próprias, nos limites das nações, as cercas que a gente cria para limitar as nossas ações, quase sempre elas são cercas que a gente produz para salvar a nós mesmos. Então a ideia do haja sem limite é meio que sacrifique-se,
não crie um limite para a sua ação. Não crie uma barreira que impeça você de dar um passo a mais, de ser extraordinário, de extrapolar esse limite. Aí eu listei aqui alguns limites, algumas cercas que a gente produz. A primeira é, farei, são os meus afetos, né? É quando a gente diz, farei em prol daqueles que são os meus afetos, aquelas pessoas que eu gosto, aquelas pessoas que estão no meu limite de afeto, de apreço, são aquelas pessoas que eu gosto. Então essa é a primeira cerca que a gente criaria aí para poder limitar as nossas ações. Instintivamente a gente faria isso. Então essa é a primeira cerca. Limitarei os meus atos, as minhas ações, aquelas pessoas que eu conheço. Porque geralmente se a gente vive apenas para as pessoas que a gente não conhece, aquelas pessoas de longe, aquelas pessoas que a gente não tem contato, a gente cairia no engano da duplicidade, da hipocrisia, da falsidade. Todos nos apontariam e diriam, fulano de tal é muito bonzinho com as pessoas de fora, mas com as pessoas de dentro ele não consegue agir da mesma forma, ele não faz as mesmas coisas. Então, esse seria um risco que a gente correria. E o outro seria justamente esse que a gente está comentando. Não é? Fulano ele só faz pelos seus. Né? Aí a gente cai no outro risco que é o egoísmo. O ideal é faça pelo seu e também pelos seus e também por aqueles que não são os seus afetos, no caso. Então a gente superaria quando a gente age sem os nossos limites, quando a gente supera os nossos limites, a gente está falando isso. Não é que a gente tem um raio de ação, um raio que limita as nossas ações, que são os nossos afetos. E a gente está falando para a gente superar isso. A gente não está falando para ir até as pessoas que você não conhece e esquecer as pessoas que você conhece. A gente está falando para você superar esse limite. Entende? De que você só faz o bem para aquelas pessoas que te agradam, para aquelas pessoas que são os seus afetos. Né? Jesus ele faz um alerta com relação a isso. Não é? Se você ama apenas os seus, se você ama apenas a sua mãe que te deu remédio quando você estava doente, quando era criança, você não está fazendo grande coisa. Né? Você está parecido com qualquer religioso, qualquer pessoa comum. Isso todas as pessoas comuns fazem. A questão é, quando você supera esse limite, quando você supera essa barreira, quando você passa dessa linha que limita, ok? A segunda barreira que a gente pode criar nos nossos relacionamentos e que precisa ser superada é fazer apenas por pessoas honestas. Eu vejo muita gente se enrolando com relação à caridade. Às vezes ela faz o bem por uma pessoa apenas se ela tiver certeza que aquela pessoa é honesta, que aquela pessoa não vai fazer algo de errado com aquele benefício que ela fez. Exemplo, uma pessoa que te aborda no meio da rua e fala, eu estou com fome, preciso comer. Aí você pensa logo, se eu der o dinheiro para esse cara, ele vai se drogar ou vai fazer qualquer outra coisa com esse dinheiro que não será comida. Geralmente a gente vai lá, compra a comida e dá para o cara. É a mesma coisa, se o cara quiser, ele vende aquela comida, faz o dinheiro e se droga da mesma forma. Então a gente precisa derrubar esse muro aí. A gente precisa derrubar essa cerca. A cerca na qual a gente só faz pela pessoa que dá pra gente a certeza de que ela não vai fazer algo de errado com aquele dinheiro. No fundo, a gente está querendo dizer o seguinte, eu sou dono desse dinheiro, eu faço com ele o que eu bem quiser. No fim das contas, não interessa tanto o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Interessa que você fez o seu gesto e que você está crescendo, está amadurecendo, está se tornando alguém melhor, está injetando o ânimo, a generosidade que está sendo produzida dentro de você. Você está exercitando
a generosidade. A questão é essa. Inclusive, eu sou até da linha do que se o cara quiser fazer algo de errado com aquilo ali, já é um problema dele. Já é ele que está se prejudicando, já é ele que está trazendo um malefício para a vida dele. Então a responsabilidade já está com ele. Então quando eu dou um benefício, uma ajuda para alguém, eu estou colocando nas mãos dele, é ele que decide. Já saiu da minha linha de decisão, já saiu da minha mesa de avaliação, eu já coloco na mesa dele. É ele quem vai decidir a partir dali. Então a gente precisa derrubar essa cerca que a gente criou para limitar as nossas ações. Essa cerca que a gente diz que ajudarei apenas pessoas honestas. No final das contas, nós estaremos nos tornando pessoas legalistas, porque nós estaremos sempre fazendo juízo de valor em cima das pessoas. Vamos estar sempre questionando, vamos estar sempre duvidando, vamos estar sempre naquela barreira, sempre produzindo aquela barreira que nos impede de ultrapassá-la. Então, fazer só por pessoas honestas também não é uma boa postura. Então, haja sem limite. Né? Derrube as cercas. A primeira cerca são os seus afetos. A segunda cerca são as pessoas honestas apenas. A terceira cerca é os meus recursos. Não é? A gente produzir um limite para a nossa ação que está em cima dos nossos recursos. É a gente dizer o seguinte: eu não vou fazer porque eu não tenho, ou tenho pouco. Não vou fazer alguma coisa por alguém porque eu sou um vulnerável, porque eu sou uma pessoa que tem um limite financeiro, um limite de recurso para poder fazer. Existe uma frase que é muito dita no ditado popular brasileiro, que ninguém é tão rico que não possa precisar de algo, e ninguém é tão pobre que não possa doar algo. A gente está falando aqui sobre beneficiar as pessoas que são mais vulneráveis, as pessoas que precisam, mas não necessariamente dinheiro que as pessoas precisam. E eu desconfio que Deus sempre coloca uma pessoa à sua volta que precisa de algo que você tem para oferecer. De repente a pessoa precisa do seu tempo e você tem muito tempo para poder oferecer. Tem pessoas que precisam de ouvido e você tem muito ouvido para oferecer. Tem pessoas que precisam de conselho e você é uma pessoa que tem conselho para oferecer. Então evita de criar essa cerca. Não vou fazer porque eu sou vulnerável, eu sou a vítima, eu sou a pessoa que precisa, porque eu sou limitado financeiramente. Nem tudo na vida se resolve com dinheiro ou com bem material. Às vezes o recurso que você tem é justamente o que a pessoa precisa. 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo ele fala sobre um grupo de pessoas que ofertou para ele. E ele menciona no texto que aquelas pessoas superaram o limite financeiro delas. Elas foram muito além do que elas podiam. Elas superaram o limite, elas superaram essa barreira dos recursos. Elas falaram bem assim: eu entendo o que precisa ser feito em mim. Eu entendo que eu estou passando nesse processo de desobediência para um processo de obediência. Então eu farei porque eu quero ser alguém melhor. Eu quero me aproximar mais de Cristo. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero essa cultura de generosidade sendo plantada em mim. Então essa é a terceira barreira. Diante de todas as ações que os pobres fazem a favor dos seus irmãos, só tenho a reconhecer que quem protege aquilo que tem é justamente as pessoas que têm. Já reparou que grande parte
do que é feito em termos de benefício é feito justamente por pessoas que têm pouco. Alguém que tem pouco partilha aquele pouco com alguém que não tem nada. Ou seja, são pessoas que não consideram aquilo que está nas suas mãos propriamente seu. É um recurso para eu poder compartilhar com alguém. Alguém está precisando mais do que eu e eu preciso fazer. E nessa brincadeira, geralmente a gente poupa as pessoas mais pobres de ajudarem os demais. Porque aquela pessoa é limitada. É como se a gente não levasse ela a sério. É como se a gente dissesse para essas pessoas: não, você não precisa doar nada em favor de alguém, porque você já é pobre. Não. A generosidade, ela precisa ser plantada, ela precisa ser semeada, ela precisa ser cultivada no coração de todos os seres humanos, independente do status de recurso financeiro que ela tem. Entende? Os pobres também precisam viver dentro de uma cultura de generosidade. Qualquer pessoa, rico ou pobre, de qualquer cultura do mundo, precisa aprender isso. Então a gente precisa parar de prender as nossas ações por conta de um recurso financeiro. Entende? De achar que eu não tenho o suficiente para poder doar. De achar que um fulano não tem o suficiente para poder doar em favor de alguém. A questão é a cultura de generosidade que precisa ser produzida. Eu tenho visto muita coisa bacana acontecendo no período de restrição, né, das nossas saídas de casa, em que as empresas começaram a ter problemas, né, algumas pessoas começaram a perder, né, o seu ganho financeiro, e os mais vulneráveis são aquelas pessoas que são atingidas primeiro. São aquelas pessoas que começam a sofrer os danos, né, os prejuízos, né, financeiros que a nação passa nesse período de quarentena. E eu tenho visto muita coisa bacana acontecendo. Muita gente se mobilizando, voluntariamente tomando as suas atitudes de maneira pontuais. E uma cultura muito bacana tem sido produzida na nossa nação. E essa cultura é a cultura de generosidade. Entende? Então a gente vence o consumismo, a gente vence aquela ideia de que a gente precisa angariar recursos para si, a gente precisa levantar dinheiro para si, eu preciso trabalhar mais para conseguir um dinheiro para mim, eu preciso estudar para conseguir uma promoção para mim. Aí a gente descobre que a gente não é o centro de todo o universo, de que existem causas que a gente precisa abraçar que estão muito além do nós, do eu. Quando a gente abraça o nós, a gente esquece o eu. A gente deixa o eu e começa a viver dentro dessa cultura de generosidade. Então, 3 cercas precisam ser derrubadas quando se trata dessa cultura. O limite dos meus afetos, as cercas dos meus afetos, as cercas das pessoas honestas. Eu só dou, eu só ajudo quem não vai fazer algo de errado com o recurso que eu dei. E terceiro, o limite acerca do meu recurso. Eu só faço aquilo que está no meu limite. De vez em quando a gente vai precisar superar esse limite. Por último, não faça caridade, sacrifique-se. Texto de 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 4 em diante, diz: o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus disse certa vez que aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Quando a gente está falando aqui
não faça caridade, sacrifica-se. É mais ou menos isso que a gente está falando. Negue-se, negue a você mesmo, negue ao seu desejo, negue-se às suas vontades, o seu ego. Você talvez me pergunte, Wagner, o que você quer? Você quer que eu finja que eu sou uma pessoa generosa? Não. Eu estou falando que a espiritualidade cristã ela é muito vinculada ao exercício. E exercício só é feito por uma pessoa que tem vontade, não necessariamente por uma pessoa que tem prazer. Uma pessoa faz um exercício porque ela precisa fazer. Ela precisa desenvolver aquele exercício ali, porque ela entende que aquilo ali vai te gerar um resultado positivo e ela vai te fazer bem. Então a espiritualidade cristã ela é movida por exercício. E existe uma vontade daquele que é discípulo de Jesus em fazer o que o seu mestre quer, o que ele faça. Não necessariamente um prazer. Muitas das vezes vai ser desprazeroso a gente fazer alguma coisa que Cristo quer que a gente faça. Mas que a gente entende que a vontade dele, o desejo dele é algo bom. E aí a gente sacrifica a nossa vontade em prol da vontade dele. E para isso a gente vai ter que de vez em quando mastigar o nosso ego, mastigar os nossos desejos, tudo aquilo que a gente quer. E de pouco a pouco a gente vai sendo transformado à imagem e à semelhança do nosso Criador. É esse o principal objetivo. Não necessariamente o resultado que a nossa ação produz na vida de uma pessoa, mas também o resultado que é produzido na vida da pessoa, mas também o que é produzido em nós a partir daí. A pergunta é, quem nós estamos nos tornando? Porque se a gente fizer em favor de uma pessoa pelo motivo errado, nós talvez estejamos nos tornando pessoas muito piores do que nós somos. Por exemplo, se eu estou injetando ânimo na minha vaidade, eu estou me tornando cada vez mais vaidoso em cima do que eu faço para as pessoas. À medida que eu vou fazendo, à medida que eu vou desenvolvendo mais ações, eu vou me tornando mais vaidoso, vou me tornando pior. Por isso que o texto diz, 1 Coríntios capítulo 13, verso 3, mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso teria benefício algum. Que benefício é esse? Acabar com a fome? Você pode acabar com a fome, mas com que motivação? Você faz uma ação por uma pessoa, resolve a vida dela e no final das contas você está tendo um benefício com aquilo ali. A salvação mediante as obras é um instrumento para a gente usar as pessoas a nosso favor. Eu não ajudo uma pessoa porque ela precisa. Eu ajudo porque eu preciso. Eu quero me beneficiar dessa ação que eu estou produzindo. Agora, se nós pensarmos da seguinte forma, eu já sou salvo por Jesus, eu já me tornei um discípulo de Jesus, e porque eu sou salvo, eu preciso traduzir isso de alguma forma em ações. E isso vai me regenerando, me restabelecendo, me refazendo, me reconstruindo como ser humano. E eu vou me tornando alguém melhor. A questão é essa. Não faça caridade, sacrifique o seu eu. Sacrifique o seu ego. Sacrifique as suas vaidades, sacrifique o seu pecado. Sacrifique-se. O amor, ele é justo. Ele não é simplesmente bondade.
quando eu ajudo uma pessoa que está vulnerável e estou numa posição mais ou menos melhor, eu estou considerando que aquela pessoa não deveria estar ali, que não é justo aquela pessoa estar ali. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 6, diz que o amor não se alegra com a injustiça. A gente não fica contente em saber que existe grande, pequeno, maior ou menor. A gente decide fazer alguma coisa porque a gente entende que aquilo ali não deveria estar. Que a injustiça, ela é uma desfunção da vontade de Deus. Ela é uma sabotagem da vontade de Deus. E aquela pessoa que está ali não deveria estar ali. Eu interfiro na vida dela porque eu creio que a situação a qual ela está sendo submetida não é legítima, não é a vontade de Deus. Então aí o que eu faço? Eu equilibro no sentido de tornar as coisas um pouco mais justas para a vida dela e para a minha. Dar a segunda capa para uma pessoa que não tem nada é equilibrar, é me tornar uma pessoa mais justa. E é produzir justiça na vida dessa pessoa. Não é simplesmente bondade, é justiça. Não é que eu sou bonzinho, é porque eu entendo que a justiça de Deus ela está acima da minha bondade ou da minha maldade. E aí o seu eu vai sendo sacrificado. Se você entender que você precisa ser justo e não meramente bom. O amor faz de nós pessoas resilientes. Pessoas resilientes são pessoas que suportam grandes tensões nas suas emoções, na sua espiritualidade e se mantêm fazendo o que é preciso ser feito. Quando nós somos libertos do nosso eu, quando nós sacrificamos, nós nos tornamos pessoas resilientes. Nós não desistimos a partir do primeiro problema que a gente vê. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 6, diz: não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Verso 7, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Surge um problema grave que prejudica as minhas ações, eu não paro. Porque eu entendo que a minha motivação não sou eu. Existe uma motivação maior. E isso me faz permanecer. Isso me faz perseverar. Isso me faz manter minhas ações o tempo todo de uma maneira perene, de uma maneira contínua. Por último, o amor nos faz participar do sofrimento alheio. É o que a gente chama de compaixão. Compaixão. É você estar inserido. É você entender de uma forma tão profunda que aquele problema não é só daquela pessoa. Você passa a participar junto com ela daquilo ali. É você entender que você é um instrumento para poder viabilizar a vida dela. Você é um instrumento para poder fazer com que aquela situação seja refeita. Com que aquela situação ela seja revertida. E isso faz com que nós participemos, com que nós tenhamos empatia. Concluindo aqui o assunto, eu queria recapitular com você aqui o que a gente conversou, né? Quando a gente fala não faça caridade, a gente está estimulando você a viver o amor. Se você fizer a caridade tão pura e simplesmente, talvez você não esteja vivendo o amor. Então a gente está estimulando, a gente está instrumentalizando as suas ações, dando um motivo mais legítimo, apontando para o real motivo, a real razão pela qual você deveria praticar as suas virtudes. Então, recapitulando, seja extraordinário,
não faça querendo algo em troca, não queira produzir apenas justiça social, haja sem limite, não crie barreiras, não crie cercas, não crie limite para suas ações, ou seja, não faça apenas pelos seus afetos, não faça apenas por pessoas honestas e não faça apenas baseado no limite do seu recurso. Por último, sacrifique. Quando você se sacrifica, você descobre que o amor é justo, você está praticando justiça, você não está apenas sendo bonzinho. Tendo o amor como base, você vai praticar resiliência, ou seja, você vai fazer de uma maneira perene, as suas ações elas vão durar e perdurar ao longo do tempo. E o amor que nos faz penetrar no sofrimento alheio, participar do sofrimento alheio. Você não pega o problema para você, mas você participa de uma maneira tão íntima daquela pessoa que você vive com ela, convive com ela e tem uma empatia com relação ao sofrimento. Ok? A ideia é essa, otimizar suas ações, tornar suas ações cada vez mais relevantes no ambiente onde você vive. Deus abençoe, até a próxima.